bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo. Minhas amigas, meus amigos, estou aqui para trazer para vocês a verdadeira história do imbróglio entre o nosso gênio Luiz Inácio Lula da Silva e o politiqueiro de última categoria Ronaldo Caiado. Aquilo que eu tenho certeza absoluta que a grande mídia não vai mostrar, e nem a mídia progressista se deu conta. Vocês vão perceber que desde a fala inicial de Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez questão de dizer o verdadeiro objetivo dessa PEC que ele vai tentar aprovar como o SUS da segurança. Em nenhum momento vocês vão ouvir o Lula dizer que ele vai mandar, que ele vai impor. O que o Lula deixa claro é que ele quer unificar. Ele quer fazer com que, se o Estado decreta a prisão de um foragido, todos os outros estados saibam dessa decretação e o governo federal idem. Ele quer estabelecer critérios para a prisão de bandidos de alta periculosidade. Hoje nós temos chefes de facções que têm muita grana, conseguem comprar sentença e ficam em presídios que eles escolhem. E o Lula e o governo federal acham que isso tem que mudar de uma forma geral. Vamos fazer o seguinte, vamos começar ouvindo Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês vão ver a fala inicial dele, um trechinho. Depois a gente comenta, traz os absurdos ditos pelo Caiado. Vamos comentando ponto a ponto. E aí a gente traz o grande finale com o gênio Lula, colocando o Caiado no seu devido lugar. Faz o seguinte, já mete o dedo no like e passa adiante. Vamos começar por essa fala inicial de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós sabemos que a questão da segurança pública hoje não é uma questão como já foi em outras décadas. Mas nós sabemos que desde os anos 80 para cá, a segurança pública vem crescendo dia a dia em cada estado. Tem hora que a gente ouve falar que um estado está melhor, no ano seguinte piora, porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Eu tenho tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo, logo os crimes organizados vai estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato, sabe? E essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso, e que a gente possa construir um processo, sabe, que discuta desde o sistema prisional até o sistema do cadastro que cada estado tem, ou seja, é preciso que haja uma formação sistematizada, organizada, porque a gente não pode continuar permitindo que um criminoso no Paraná possa se esconder indo para São Paulo e tirando outra identidade, ou ele comete um crime em São Paulo e vai se esconder no estado do Nordeste. É preciso que a gente tenha uma coisa muito, mas muito organizada, e nós estamos dispostos a discutir quantas horas for necessária, quantas reuniões for necessária, através dos nossos secretários, através dos nossos representantes no Poder Judiciário, para que a gente possa apresentar uma proposta definitiva de combate ao chamado crime organizado, que está hoje espalhado em todo o território nacional, que está espalhado em estados que há 20 anos atrás eles não estavam e que agora estão. Eu sei que cada governador tem os seus problemas, cada governador tem suas soluções, sabe? Mas o que a gente está notando efetivamente é que o crime organizado está crescendo, as organizações nas cadeias estão crescendo, a gente vê de vez em quando falar do Comando Vermelho, falar do PCC, e eles estão em quase todos os estados disputando eleições, elegendo vereador, sabe?
e, quem sabe, indicando pessoas para utilizar cargos importantes, sabe, nas instituições brasileiras. Eu queria que essa reunião fosse uma reunião em que os governadores não tivessem nenhuma preocupação de falar aquilo que entenderem que deva falar. É uma reunião em que não existe censura, não existe impedimento de cada um dizer aquilo que pensa, aquilo que ele acha que é verdade, e, sobretudo, também fazer alguma proposta de solução para que a gente possa dar encaminhamento nesse assunto. É importante lembrar, eu queria reiterar, a apresentação dessa PEC é o começo de uma grande discussão que a gente quer fazer sobre segurança pública nesse país, sobre a criação de um sistema único de segurança pública, e a gente começa mandando para as duas casas onde o debate deve se dar de verdade, que é no Congresso Nacional. Bem, pessoal, como vocês puderam ver aí, em nenhum momento Luiz Inácio Lula da Silva se coloca como o dono do mundo. Ele deixa claro que o que a gente precisa agora é desse sistema justamente para unificar, juntar forças do governo federal, do judiciário, do governo estadual, inclusive do governo municipal, para combater o crime organizado. Infelizmente, nós sabemos que o Ronaldo Caiado não está aí para ajudar na questão da segurança. O que ele quer é agradar o bolsonarismo e, para isso, ele é capaz de qualquer coisa. Vamos fazer o seguinte? Vamos ouvir agora o monte de asneira que ele falou. Nós vamos comentando e depois a gente traz Luiz Inácio Lula da Silva, pondo ele no seu devido lugar. Vamos nessa? Para isso, a gente deve ter muita humildade em poder buscar não só experiências teóricas, mas experiências práticas. Porque a teoria é muito fácil, porque realmente está aqui na folha do papel. A praticidade para fazer o combate é totalmente diferente. Bem, pessoal, é importante a gente prestar atenção. Ele fala da prática. E esse é um dos pontos que o Lula acaba com ele. Vocês vão entender. Assim que eu colocar a fala do Lula, percebam que o Lula responde a isso aí, sobre a questão da prática. Vamos tocar aqui. Ou seja, se nós partirmos de premissas erradas, nós vamos chegar a conclusões erradas. Eu conheço a segurança pública do estado de Goiás, mas eu não conheço a segurança pública na Amazônia. Eu não sei como tratar a segurança pública na região de fronteira. Eu não sei como tratar a segurança pública na região do litoral. Então nós temos que entender que cada estado tem a sua peculiaridade. Não é uma regra única, tá certo? Que vai decidir o que deve ser uma regra para todos os estados da federação. É importante a gente lembrar aqui que essa palhaçada de regra única, isso é conversa fiada do cara. Né? Não existe regra única para combater o tráfico, certo? Mas o que é que ele quer com isso? Ele quer combater, por exemplo, o uso de câmera, que todo mundo sabe que traz mais segurança tanto para a população e também para o policial. Então é isso que ele está combatendo. Não existe esse negócio do governo A, governo B, intervir no governo de Goiás e dizer assim, ó, você tem que combater o crime desse jeito. Não. O que se está sugerindo são informações centralizadas e a partir do momento que Goiás inicia a busca por determinado criminoso, todos os outros estados e o governo federal saibam quem é esse criminoso e saibam que ele está sendo procurado. Mas o Caiado não está aí para pensar em segurança. Ele está aí para fazer politicagem. Vamos continuar. Quer dizer que a função dessa lei aqui, no inciso 27, o que cabe ao governador? Cabe a mim pagar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnica Científica e simplesmente receber ordem do Congresso Nacional e da União. Eles vão dizer para mim
como é que eu devo abordar o crime. Vão dizer para mim como é que eu devo viver uma situação como essa. Então, ou nós encaramos esse assunto com a seriedade que merece, senhor presidente. E aí sim, eu acho que o governo federal e o Congresso Nacional deviam dar mais autonomia aos estados, entender que a legislação penal e a legislação de penitenciária, essa sim deveria constar nessa PEC, ser estipulada por nós, como é estipulado exatamente em um país que se fala e que existe democracia, que é os Estados Unidos. Eu já falei para o senhor presidente, o senhor tem... Olha essa história dele aqui. Ele quer que ele, o governador, consiga determinar o que é lei ou não para ele no estado dele em relação à segurança. Agora, será que essa criatura pensa direito mesmo? Vamos analisar um pouco. Hoje ele diz que é um grande governador, que é um cara que combate o crime. Aí ele vai lá e faz leis que endureça para o crime organizado. Mas de repente o crime organizado consegue eleger um governador. Aí esse governador vai lá e faz leis, determina coisas que vai favorecer quem? O crime organizado. Vocês estão entendendo como é que funciona a cabeça desse cidadão? Tudo bem que nós sabemos que ele está fazendo politicagem, ele não está cuidando de segurança. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Que é muito mais difícil, mesmo que a gente eleja um governador totalmente ligado ao crime organizado, se você tiver uma lei, desde o governo federal, passando por todos os estados e municípios, esse governador não consegue modificar isso para proteger quem quer que seja. Ao contrário, não. Se o Congresso Nacional, se o STF, se o governo passar, deixar na mão do Estado, tomar essas providências, imagina o Tarcísio em São Paulo e o próprio Caiado em Minas. Eles iriam agir o tempo todo de forma irregular, sem prestar contas a ninguém. Eu espero que vocês estejam entendendo o que é que eu estou fazendo aqui. Eu estou desenhando para vocês entenderem o que é que o Caiado quer, certo? Ele quer agradar o bolsonarismo. Agora veja do que eu estou falando aqui. Veja do que é que ele vai falar. Vamos nessa? Uma ideia. Eu já falei, eu sou governador de estado. Eu fui eleito pelo meu povo. Eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Não existe a hipótese de eu botar a Câmara em policial meu. Porque eu tenho que ter uma corregedoria séria, honesta, que não admita milícia. E não admito, e prendi muitos policiais no meu estado de Goiás. Não admito milícia. Agora, eu não vou... Deixa eu perguntar uma coisa para você. Em que é que a Câmara no uniforme atrapalha a corregedoria? Hoje está mais do que provado que a Câmara no uniforme impede mortes. Não. O que o Caiado não quer é que a polícia dele siga a lei. Que a polícia dele cumpra o que está na Constituição. E aí ele diz, meu policial, ele, né, é como se ele fosse o dono dos caras, certo? É uma arrogância inacreditável. É como se ele fosse ser governador de Goiás pro resto da vida, eternamente. Vamos continuar. E a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Olha que coisa linda, hein? O bicho é arrogante. Em Goiás ele acabou com o crime organizado. Será? Será que ele acabou mesmo? Agora, meus amigos, vocês viram aí. Na verdade, o cara não está preocupado em fazer algo pensando no povo de Goiás. Ele está pensando no eleitor do Bolsonaro. Agora vamos à resposta do Lula e você vai ver que o Lula respondeu cada ponto das aberrações do tal do Caiado. Vamos ouvir?
A primeira coisa que eu queria falar, para não dizer que é a última coisa, primeiro é o agradecimento a vocês, aos governadores, às pessoas que vieram representando o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o secretário de Segurança dos Estados, porque essa era uma reunião que precisava ser feita. Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que na história do Brasil nunca teve um presidente que tivesse tanto ex-governadores como ministros como eu tenho. Não é governador de um mandato, não. Eu tenho aqui a experiência de 16 anos de governo, aqui a experiência de 16 anos de governo. O Hérito, não, 20 vai ser agora. O Hérito com 16 anos de governo, o Flávio Dino com 8 anos de governo, que mais? O Camilo com 16 anos de experiência de governo, o Valdez com 16 anos, ou seja, o Renan com 8 anos, ou seja, é todo mundo com muita experiência. E quando o companheiro Lewandowski levantou a ideia de fazer a PEC, eu falei para ele, a primeira coisa que nós vamos fazer é chamar os ministros que foram governadores de Estado, para que a gente ouça deles as experiências que ele tem no tratamento da questão da segurança pública. Porque o dado concreto é que é uma situação muito complicada no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer. Vocês viram aí a lapada no Caiado, né? Eles viram aí a lapada no Caiado, certo? Ou seja, ele falou que precisava de experiência, tem mais experiência do que essa. Vários ex-governadores com 8, 12, 16 anos de mandato tomou Caiado. Vamos lá. Muito complicada no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião. É isso aí, meus amigos. Muita gente está dando ênfase a essa última parte, onde o Lula fala sobre ter conhecido o primeiro estado que não tem problema na segurança. Mas o Lula começou a bater no Caiado desde o início da fala, quando ele diz que a primeira coisa que ele fez, quando o Lewandowski falou sobre essa PEC, foi acionar os ministros, ex-governadores, com experiência sobrando para delinear o que seria essa PEC. Mas o Caiado acha que só tem experiência na área de segurança pública desse país ele. Vocês viram aí, eu acho que aqui fica escancarado, a grande mídia não vai contar essa história dessa maneira. Ela não vai explicar o que aconteceu. Ela só vai dizer que o Caiado vai ser contra o governo, o Caiado vai mentir, ele não vai dizer que eu estou contra o governo porque eu quero o eleitor do Bolsonaro. Só que ele esqueceu de uma coisa, ele está lidando com um gênio, ele não está lidando com qualquer um. E a tendência é a coisa ficar cada vez pior para o lado dele. Gostou dessa informação? Você acha relevante? Meta o dedo no like, deixe seu comentário para o tal do Caiado e, por gentileza, passe bastante adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou na nossa live. Tchau, gente!